E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um feixe de prótons, movendo-se ao longo de uma direção tomada como eixo x, com velocidade de 10 elevado a sexta metros por segundo, penetra em uma região onde existe um campo magnético uniforme de intensidade 100 Gauss, dirigido ao longo do eixo z. Calcule a deflexão do feixe na direção y após penetrar uma distância de 50 centímetros ao longo da direção x na região onde existe o campo magnético. Para resolver o exercício, vamos compreender melhor a figura ilustrada no quadro. Observe que eu coloquei o vetor campo magnético na mesma direção e sentido do eixo z. A velocidade do próton está orientada na mesma direção e sentido do eixo x. E, portanto, quando o próton estiver penetrando nessa região onde atua o campo magnético, na origem do nosso sistema de coordenadas, a força magnética F, de acordo com a sua expressão, estará orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo y. Vamos comprovar este fato utilizando a regra da mão direita. Vamos colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor velocidade e vamos girá-la de encontro ao vetor campo magnético. O polegar vai orientar a força magnética. Consequentemente, vemos que a força está orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo y. Muito bem? Sendo assim, a partícula passa a descrever no interior do campo magnético uniforme um movimento circular e uniforme, representado por essa trajetória em azul. Observe que aqui eu ilustro de forma geral o centro C da trajetória e o raio R em questão. Muito bem? Observe que justamente neste ponto a partícula penetrou no campo magnético na direção do eixo x 50 centímetros, ou seja, meio metro. E o exercício pede para nós determinarmos a deflexão sofrida na direção do eixo y. Para obter o valor de y, eu vou começar calculando o raio da trajetória circular. Nós sabemos, portanto, que neste movimento, a força magnética representa a resultante centrípeta. Logo, o módulo da carga do próton, simplesmente E, vezes a intensidade da velocidade V, vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno de 90 graus, é igual à resultante centrípeta. M vezes V ao quadrado sobre o raio R. Observe, eu reforço, que a velocidade V forma um ângulo de 90 graus com o campo magnético, justificando o seno de 90 graus nessa expressão. Simplificando V com este quadrado e sabendo que o seno de 90 graus é igual a 1, vemos que o raio R da trajetória circular é igual a Mzinho vezes V, tudo isso sobre Ezinho vezes B. Vamos agora substituir os dados fornecidos pelo exercício. A massa do próton é aproximadamente igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 27 kg. A velocidade V, 10 elevado a sexta metros por segundo. A carga do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E a intensidade do campo magnético é 100 Gauss, ou seja, 100 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Efetuando os cálculos, você vai encontrar um raio R aproximadamente igual a 1,06 metro. Muito bem, observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca da medida y. Para fazer isso, observe esse triângulo retângulo ilustrado no plano XY. Observe que a hipotenusa tem medida R. Este cateto tem medida meio. E este cateto que aqui se encontra tem medida R menos Y. Portanto, vamos ilustrar este fato na figura. Mais uma vez, reforçando, hipotenusa de medida R, este cateto
mede meio metro e este cateto mede R menos Y. Logo, pelo teorema de Pitágoras, nós podemos determinar facilmente o valor de Y. Então vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado, é igual a meio elevado ao quadrado mais R menos Y ao quadrado. Muito bem. Sendo assim, obtemos 1,06 elevado ao quadrado menos meio elevado ao quadrado. Isso é igual a R menos Y ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar o seguinte valor: 1,1236 para esse primeiro cálculo, menos 0,25, e tudo isso é igual a R menos Y ao quadrado. Consequentemente, R menos Y elevado ao quadrado é igual, efetuando essa subtração, 0,8736. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados dessa igualdade, você vai obter R menos Y igual a 0,9347. Substituindo o raio R por 1,06 metro, você vai obter 1,06 menos Y igual a 0,9347. Consequentemente, Y é igual a 1,06 menos 0,9347. Logo, Y é aproximadamente igual a 0,125 metro. Como a partícula foi defletida na mesma direção, porém em sentido oposto ao eixo Y, nós devemos colocar aqui o sinalzinho de menos. Muito bem. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.